É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu fico feliz de nós retornarmos novamente às nossas atividades para continuarmos trocando ideia no nosso aprendizado. Alguém tem alguma pergunta? Dificuldade nas férias? O que foi bom? O que teve êxito? E o que gostaria de trocar ideia no dia de hoje? Olha, assim, eu tenho dificuldade assim, ó, tá tudo bem, e de repente um obsessor que acho que ele estava de plantão, ele chega, faz um ataque através da pessoa que está perto da gente. Você ouve até a voz dele. Aí, naquela hora, você fica estática. O que que a gente faz? Chama São Jorge, o exército dele, Santa Joana d'Arc, o exército. O que a gente faz? Que daí, no momento, a gente fica paralisado. O que a gente faz? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, acontece comigo, acontece com qualquer criatura, porque os espíritos estão à espreita e eles nos esperam qualquer momento de oportunidade. Então, nós devemos chamar a equipe de trabalho. Se esse ataque é feito sempre na nossa casa, se ele é feito na rua, porque às vezes eles já têm um hábito de rua, ser de casa, ser com a família, ser reunião de família, eles têm como se diz, um molde que eles se adaptam para nos atacar. Bom, dependendo dessa situação, você pode pedir à equipe de trabalho que te proteja, no lar, na família. Mas quando você não consegue levar os espíritos, eles necessariamente precisam ser doutrinados. Então, você vai pedir à sua equipe de trabalho, quando ele te ataca na sua casa, no seu filho, nas crianças, nos jovens, você vai pedir à sua equipe que retire ele, mas que ele seja levado para o trabalho mediúnico. Quando você chegar no centro espírita, você vai pedir à sua equipe de trabalho, todo aquele processo de proteção, e no horário correto, você vai pedir ao seu protetor que traga aquela entidade. Aí você vai ter que sintonizar a fala dele, o riso dele, porque você sabe quando ele está, você pressente o fluido, o sopro do espírito. Então, você vai evocar dentro daquela sua percepção para que ele se manifeste. Então, ele pode vir bravo, pode vir revoltado, malcriado. Aí você tem aquela postura de médium educado, mas deixa passar a qualidade do espírito, a escala que ele se encontra. Sem precisar xingar e nem nada, mas mostrar ao doutrinador o quem ele está lidando. Se ele é falso, se ele é um hipócrita, o que ele quer fazer, se é uma armadilha, porque na hora que ele se manifestar por você, ele vai contar o objetivo dele. Porque quando ele vai atacando um, atacando o outro, ele tem o objetivo de chegar a você e dizer, olha, eu quero te atacar por esta razão. Alguma coisa você deve para ele e ele quer te cobrar. Ou ele foi mandado, ou ele vem de vidas passadas, alguma coisa existe. Aí você pergunta, por que você foi até a mim? Essa pergunta, por quê? Por que você veio à minha casa? O que você quer? O que você precisa? É fundamental. Kardec coloca que nós precisamos perguntar para o espírito o que ele quer. Por que ele está ali? Então, ele nos coloca a sua teoria e nós perguntamos por quê. Porque quando você pergunta para ele por que você estava na minha casa, por que você me atacou, ele vai colocar o objetivo dele. Quando ele coloca o objetivo, você sabe como você vai trabalhar. Qual a equipe de trabalho, qual fluido você vai desintegrar e qual o meio de você socorrê-lo. Porque se nós quisermos tocar numa massa geral, realmente o espírito, ele se esconde novamente. Por essa razão, você tem que falar, é você que estava na minha casa, a tal hora, a tal momento, e eu quero saber por que você estava lá. Então, você pergunta e ele vai responder. Ou bem ou mal, mal criado, ele vai usar a personalidade dele para responder. Mas nesta resposta,
você já está pronta e apta para prestar o socorro. Então, evoque ele no centro espírita, porque às vezes é apenas um brincalhão, às vezes é um pseudo-sábio, às vezes ele fica feliz de te infernar, porque às vezes ele não tem muita coisa para fazer. Então, pode ter várias, inúmeras situações do espírito, como pode ser mal e perverso também, de qualquer maneira. Essa é a colocação mais correta, Aninha. Tudo bem? Bem, muito obrigada. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta nas férias, de alguma dificuldade, do que gostaria de ser orientada no trabalho, na pesquisa? Como foi a sua vida? Porque falei para ele que vai acabar as férias. Em que sentido? Porque férias é uma coisa que vocês ficam saracoteando, felizes da vida. E esse período é um período de pesquisa. Então, quando eu e ele paramos de falar ou de comentar, vocês vão aprender a orar sozinha, a evocar os espíritos, socorrê-los, amparar. Então, você mesmo vai avaliar o quanto você cresceu, quanto você pôde auxiliar, quanto você desenvolveu o seu trabalho. Então, essa avaliação ela é particular do médium. Então, é muito importante que o médium tenha essa avaliação dele mesmo, da sua mediunidade, do seu trabalho, daquilo que ele realiza. Daqui para frente, acabou as férias, vocês só terão pesquisa adiante daquilo que vocês querem realizar nesse período de vacâncias em que nós ficamos sem atividade da aula, mas pesquisando. Porque nesse período eu estudo, eu pesquiso, eu leio livros que eu não li, faço outras pesquisas que estou chamada, então o livro está guardado. Então, quando eu pego esse período, eu vou fazer novas pesquisas, novos estudos, novos conhecimentos. Então, eu passei um pouquinho, mas não é tanto assim como vocês estão pensando, não. Ok? Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar? Francilene, pode Ana, fazer sua pergunta. queria tirar uma dúvida. Agora, nas férias, eu descobri uma coisa que eu ainda não tinha acontecido comigo, do meu lado mediúnico. Tem uma pessoa específica que, quando ela está pensando em mandar uma mensagem para mim ou ligar, eu passo mal. É a segunda vez que acontece. Eu não sei o porquê que está acontecendo isso. Não sei se é porque alguma crítica, alguma coisa, não sei, mas é o que eu tenho sentido. A intuição foi essa, entendeu? É Olha, normal? Francilene, muito normal. Mais do que normal. Então, às vezes, a pessoa tem uma mágoa desta vida ou de outras vidas. Às vezes, são da nossa família. Um conflito lá na infância, um conflito há 10 anos atrás, um conflito de ontem, de um ano. E essa pessoa, quando ela lembra daquele conflito, ou da inveja, ou do ciúme, ou da maldade, qualquer sentimento que não seja nobre, ela emite para nós, Francilene, uma irradiação, uma vibração. E quando essa vibração chega até nós, que consegue passar pelo duplo etéreo, pelo espírito, e lança no nosso corpo físico, esses dardos, que eu chamo de dardos, flechadas, Sim. dardos, nós sentimos um mal-estar muito grande, porque nós somos assim, absorvemos pelo perispírito, e o nosso duplo etéreo não consegue segurar essa carga de ódio, de raiva, seja o sentimento, porque se fosse um sentimento bom, você sentiria um bem-estar. Como você passa mal, às vezes nós sentimos muito mal, nós temos dor de cabeça, dor nos músculos, dor no corpo, dor no olho, nas pernas, dói generalizada o corpo físico, porque aqueles dardos, eles nos machucam. Então, Sim. o que você deve fazer? Ao identificar essa criatura, que ela tem alguma dificuldade com você, você vai pedir aos seus protetores que todos esses dardos envolvidos por essa criatura sejam desmagnetizados, queimados.
esterilizado. Mas, às vezes, dependendo do seu ódio por mais tempo, ou da sua fala, você pode receber por muito mais tempo. O que se torna diferente, porque é um espírito, o morto, nós, com pouco tempo, nós socorremos a entidade e levamos para as Sim. escolas. Quando se trata de um ser vivo, ele pode passar uma reencarnação, movimentando o seu ódio, a sua raiva, ou a sua inveja, o seu faniquito, porque ele não elabora dentro dele uma reforma íntima. Então, você vai receber sempre esse tipo de energia. Então, por um tempo, você pode dissolver, desmanchar, e pode novamente no futuro. No momento em que essa pessoa lembrar de você por uma razão ou por outra, ela retorna com a sua vibração novamente no nosso ataque novamente. No momento que aconteceu isso, me deu tontura, dor de estômago, muito assim, muito forte, sabe? Aí não deu 5 minutos, não deu segundos, o telefone tocou, era ela. Isso mesmo. É essa energia que todo médium sente. Tontura, dor no estômago imediatamente, pode dar dor de barriga, dar dor nos músculos, dar dor de Sim. cabeça. O impacto desse fluido negativo, da emissão de onda dessa criatura, ela é intoxicante. Por essa razão, o médium deve cuidar muito dele. O médium não pode deixar ele ficar doente com essas energias. E nós também não podemos parar, às vezes, o ser humano. Porque se não é evangelizada, não tem como você mudá-la. Porque se for uma pessoa mais amiga e mais serena, você pode pedir perdão, você pode conversar e chegar num entendimento. Mas se essa pessoa ainda for uma pessoa muito rústica, ela vai continuar com esse sentimento até, às vezes, seu desencarne. Mas você desintegra todos os dias, todos os momentos, para que seu corpo físico não seja abalado e que você não fique doente. A importância disso é você não ficar doente, Francilene. Então, todo dia eu vou ter que fazer alguma coisa, integrar Vai, isso aí. todo dia. Faz a bacia dos amigos, dos inimigos, dos parentes, coloca muito fluido de arrependimento. Na água, põe fluido de arrependimento, fluido doce. Peça que ela te esqueça. Porque às vezes é uma pessoa que também, se esquecer, nossa, também será bom. Que ela também esqueça, que a pessoa se arrependa. Então, você tem que ter uma vibração diferenciada. E que ela pare. Se uma onda, quando você colocar ela na bacia das águas, ou que você colocar na redenção, regeneração, peça o arrependimento. Peça que ela se transmute, que ela corte, que abra seus olhos à luz. Então, vai dando a ela uma nova diretriz. Mas isso não quer dizer que ela não vai voltar a te atacar. Eu estou sendo bastante leal. Dizer que você vai fazer isso e vai parar. Não, não vai. Eu só estou sendo leal. Porque às vezes as pessoas acham assim, porque eu fiz uma rezinha e a pessoa nunca mais vai voltar para. Pode esquecer, porque não é assim que funciona. Para parar, a pessoa tem que parar de vibrar em cima de você e se ocupar com outra coisa. Essa pessoa pode ficar 40 anos na sua vida, 50 anos, tá? Porque é muito difícil fazer uma pessoa encarnada mudar. Porque ela tem um verniz, ela tem uma polidez, que na tua frente ela é boazinha, ela é serena, ela tem um verniz da educação. Mas a alma não é educada, o coração não tem sentimentos de amor. Conseguiu me Araci, entender, Silene? consegui, Araci. Eu vou tentar fazer. Vou tentar, não, vou fazer. Porque realmente, do jeito que você falou, né? Esse verniz por fora demonstra, né? Só que a gente às vezes até consegue ver aquela escuridão na pessoa, não consegue? Ou então aquela nuvem ao lado da pessoa. Eu consegui ver isso nela. Todo médium vê, Francilene. Só que você é assim, você está fazendo um comentário extremamente importante.
A maioria das pessoas, elas temem. E às vezes confunde também esse fluido na aura espiritual da pessoa como espírito. E às vezes Uhum. não é um espírito, é apenas um fluido dela mesmo, que ela lança sobre si mesma. E porque se é um espírito, Francilene, é rapidinho de tirar. O médium chama um protetor, um índio, um caboclo, seu anjo da guarda, seu espírito familiar, ele retira. Não haverá dificuldade nisso para ajudar o espírito. Espírito é muito Certo. fácil, mas os vivos, eles são bastante complicados. O vivo é complicado, Eu estou ok? entendendo isso. Uhum. Ok, muito Uhum. obrigada. Deus abençoe. Tem períodos nas nossas vidas que eles são difíceis. Eu não tiro essa possibilidade nas nossas vidas. Mas o aprendizado, quanto mais nós vamos crescendo na nossa mediunidade, crescendo as nossas equipes de trabalho, mais rápido nós saímos das dificuldades. Porque qual é a nossa dificuldade? É a equipe de trabalho. A equipe de trabalho. E de onde sai essa equipe de trabalho? Muitos dos espíritos, quando nós evocamos, eles vêm até nós. Mas, de ordem geral, para se formar uma falange, uma equipe de trabalho, sai do trabalho do próprio médium. Então, à medida em que eu socorro nas minhas bacias, na medida em que eu socorro na bacia das almas, na regeneração, na redenção, na lama astral, todos esses espíritos, quando eles terminam o seu tratamento, o seu amparo espiritual, eles passam a trabalhar junto comigo, porque eu sou a primeira empregadora desses espíritos. Porque desde o momento em que eu levo para as colônias espirituais, né, que eles são atendidos, eles têm que fazer bônus horas e precisam de um empregador, alguém que lhe dê uma oportunidade de trabalho. Então, eu sempre convoco as minhas colônias espirituais, todas elas, que à medida em que elas estiverem prontas, eles retornem para mim na orientação do espírito protetor, em que possa me auxiliá-los para que eles possam trabalhar. Porque como é que o espírito não tiver um trabalho, vai poder pagar a sua estadia, quer no seu lar, na sua casa, seus estudos e sua escola? Ele necessariamente tem que fazer bônus horas. Então, ele tem que ter o primeiro emprego. E como eu também fui audaciosa de levar ele para as colônias, para eles estudarem, para eles aprenderem, também tenho que ter audácia de convidá-los para o trabalho socorrista, para colocar junto das minhas equipes de trabalho, para que eles possam iniciar um trabalho de socorro. Muitos já têm a família, muitos já têm 30% dos espíritos socorristas já vão à sua família, né, que a família está esperando, mas 70% aproximadamente, eles retornam nas minhas falanges, para que eles possam trabalhar comigo, naquilo que eles são aptos, naquilo que eles podem realizar, naquilo que eles precisam, de alguma forma, resgatar, estudar e aprender. Então, as nossas equipes de trabalho, elas crescem pelo nosso trabalho. Por essa razão, o médium tem que aprender a evocar os seus protetores, socorrer os espíritos, levá-lo para as colônias, porque é isso que vai te criar força de trabalho, dinamismo de trabalho. É isso que são as equipes de cada médium. Quanto mais o médium trabalha, mais o médium cresce e prospera, porque nós temos as nossas equipes de trabalho. Isso é fundamental. É assim que funciona. Não tem outro jeito, porque nós somos espírita. Nós não temos como pagar o espírito para ele vir trabalhar para nós. Nossos espíritos não aceitam presente, não aceitam presente.
Então, o que que faz? Nós o socorremos e pela lei da gratidão, a lei da gratidão, a lei de respeito, a lei humanitária, nós iniciamos esses espíritos ao nosso trabalho. Depois que eles fazem uma estadia conosco, pode ser que seu anjo da guarda, outras equipes de trabalho podem ser removidos para outros locais. Mas essa estadia de ficar junto conosco, de aprender a socorrer, de aprender a amparar, de colocar remédio, de colocar na maca, de carregar dessa forma ou daquela forma, são nós médiuns que fazemos a nossa equipe de trabalho. Então, quando o médium ele mais trabalha, maior a sua equipe de trabalho. Maior a sua força de trabalho. A força de trabalho não cai do céu. Fulano tem força. Tem força porque ela tem dentro dela uma equipe de trabalho que ela mesma fez. Soldados, amigos e companheiros que ela conquistou. Ela ajudou, ela amparou. O médium socorreu, o médium amparou, o médium aliviou, o médium prestou socorro. Da mesma forma, vai ficar os espíritos familiares. Quando o médium socorre os espíritos familiares, os primeiros espíritos familiares são mais difíceis e mais complicados. E à medida que o médium vai socorrendo os espíritos familiares, ele forma uma equipe familiar. A equipe familiar é o que vem proteger a sua família. Então, essa equipe familiar faz a guarda direto na família. Na família. Então, isso é fundamental. Então, por esta razão, nós temos que entender o compromisso da mediunidade. Para que ela serve? Qual é o fim? Qual é o objetivo desse auxílio, desse amparo, dessa caridade de socorrer os espíritos? Por essa razão, eu vou fazer caridade, eu vou dar roupa, eu vou dar agasalho, eu vou dar uma cesta básica. Tudo bem, mas isso não forma a sua equipe de trabalho. Eu sinto te avisar isso. Você é caridosa, terá o mérito da caridade, da assistência social que você faz. Mas, para você criar uma equipe, é o socorro prestado pelo médium. E se o médium não tiver aquela quantidade de benfeitores espirituais para lhe dar a envergadura do seu trabalho, ele para o trabalho no meio. Ele não consegue levar avante. Vou fazer entender o que eu estou falando. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou participar, eu vou auxiliar, vamos supor, num trabalho mínimo de fazer pano de prato. Tá, vou auxiliar, vou fazer pano de prato para o bazar. Se o médium não prestar aquele socorro dos espíritos que ali estão, que vêm no pano de prato, que vêm para buscar ajuda, que vêm porque quer ajudar a colocar rendinha, ou vêm para brigar, ou vêm para desarmonizar, ou vêm para criar conflito, o médium começa a trabalhar no pano de prata e um pouquinho ele larga, devido ao conflito, porque ele não socorre os espíritos. Da mesma forma vai ficar, vamos fazer sopa. Vamos fazer sopa, vamos fazer caridade, vamos fazer sopa. Se os médiuns não socorrer os espíritos que ali vêm, por causa do cheiro da sopa, porque eles querem não prestar o socorro, aquela assistência, daí um tempo ele vai ficar tão cansado, desnutrido, acabado, que ele não vai mais. Porque aqueles espíritos que necessariamente tinham que ser retirados da sopa, do agasalho, seja lá do trabalho material que ele esteja fazendo, eles não vão mais. O médium, ele fica acumulado com esse tipo de energia. E isso fica também na evangelização infantil, no passe. Então, não é só a pessoa chegar e falar, eu vou dar passe, chega ali e ficar vibrando energia, não. Porque os espíritos vêm para buscar esse tipo de energia. Eles também querem.
Então, se o médium não socorrer, se o médium não chamar a sua equipe de trabalho para retirar esses espíritos, também ele sofre uma influência, passado algum tempo ele não consegue mais se dar o passe, porque ele vai ficar tão cansado, tão desnutrido, tão sem vitalidade, que ele não consegue fazer o trabalho. Da mesma forma, fica os estudos. Se você for estudar para uma prova, pode ser doutrina espírita, pode ser uma pesquisa, pode ser uma faculdade. Se você não tirar aquela perturbação da faculdade, do projeto que você quer ou da doutrina, passado algum tempo você não consegue mais. Porque você vai ficar sufocada com aqueles espíritos moradores ali. Por isso que quando o médium quer prestar uma faculdade, ele tem que chamar um espírito que lhe ajude, um mestre, um professor, um educador, que venha até ele, que lhe auxilie a entender, a compreender e também socorrer os espíritos que ali estão ao seu redor. Perturbado, desequilibrado, que morreram na escola, jovens e adolescentes. Então, todo e qualquer trabalho, material ou espiritual, necessariamente nós precisamos socorrer os espíritos. Necessariamente. Por essa razão, é fundamental a prece do alvorecer do médium ou do entardecer, ou da madrugada. O médium tem o seu horário de trabalho. Todo médium tem que ter o seu horário. Então, ele deve acordar, se não dorme, levanta e vai fazer prece. Levanta e vai socorrer os espíritos. Levanta, faz uma prece, chama suas equipes de trabalho, chama seus protetores, higienize a sua casa, higienize a sua cama, socorre os espíritos. Leva todos eles para as escolas, para as bacias, deixa lá desintegrando, limpando, organizando. É isso que médium tem que fazer. Se ele acostuma a orar de manhã, levanta uma hora antes. Eu vou trabalhar às 7, levanta antes. Põe o relógio para despertar às 6 horas. Levanta e me faz uma prece de 20 minutos, 15 minutos. Faz uma prece, chama os protetores, peça ajuda, peça para realizar o seu trabalho com eficiência. Não é um trabalho do outro, é o seu trabalho. O que médium tem que aprender? Ele tem que orar por ele, para ele estudar, para ele ser um bom funcionário, para ele ser um bom médico, para que ele seja um bom dentista, seja o que for a profissão do espírita, ele tem que proteger a sua profissão. Ele tem que orar para que ele seja um bom médico. Que os espíritos ali não fiquem no seu consultório. Que os espíritos não façam morada, nem na sua sala de cirurgia. Então, o médium, ele tem que crescer para ele. É ele que precisa manter a paz e o equilíbrio no trabalho dele e na família. Então, o médium familiar é aquele que ora pelos filhos nervosos, irritados, que não quer estudar. O médium tem que orar na sua casa. Então, esse trabalho familiar, a Revista Espírita, Kardec coloca uma imensidade de trabalhos familiares. Todas as perguntas que foram feitas para Kardec, enviadas para Kardec, para o Livro dos Espíritos, para as perguntas e respostas, foram tiradas de trabalhos familiares, trabalhos nos lares, que foram perguntados para Kardec, não tinha centro espírita, para perguntar lá o que nós vamos fazer. A sociedade espírita recolhia esses pedidos, e Kardec assim o respondia. Então, a base da doutrina dos espíritos é o socorro familiar. É ali, junto com os espíritos amigos e os espíritos inimigos, a responsabilidade do médium. Então, o médium tem que aprender isso. O médium espírita. E também as outras crenças, outras religiões,
quiserem compreender, que assim entendam o que eu estou falando. Porque nós temos que sair de uma teoria mais ou menos equivocada, que a mediunidade é para trabalhar para os outros. Não me façam isso. Não me façam isso. Porque vocês são espíritas. Eu errei, todos nós erramos, ele também. Mas eu hoje posso retificar o meu erro sem equívoco nenhum. Porque nós aprendemos assim. Antigamente, falava, você tem que fazer caridade, e nós entendíamos que a caridade era para fora, porque os nossos dirigentes nos colocavam para trabalhar para fora. Era uma cestinha cheia de nome, era uma cidade inteira que morria todo mundo, pegava o jornal de todos os mortos e colocava em cima da mesa para rezar por todos os mortos da cidade. Então, era da vizinha, era da amiga, era do outro, que não tinha nada a ver, levava todo mundo para o centro. E o médium, com a nossa simplicidade e ignorância, nós cometemos um dos maiores erros, foi o abandono da nossa família. Então, para vocês que são jovens, aprendizes, que estão buscando a verdadeira doutrina dos espíritos, nós nos colocamos de primeira mão o nosso lar. O nosso lar. Vocês têm obrigação e dever com os vossos filhos. Obrigação e dever de manter o seu lar equilibrado. Onde existe o socorro e o amparo, a proteção e o conhecimento, o lar se mantém em paz. E nós estamos vendo hoje a maioria das pessoas religiosas, não vinculadas à religião, mas religiosas, que elas falam da sua prece dentro do seu lar. Que eles se unem dentro dos seus lares para orar. E a doutrina dos espíritos tem o evangelho no lar. Mas que foi violentado nas suas bases, dizendo que não podia receber seus protetores em casa para ajudar sua família. Tirou a base da doutrina dos espíritos, que é o socorro dos médiuns, o socorro dos filhos, o socorro da família. E isso não existe dentro da doutrina dos espíritos. Você pode ler toda a obra básica, de trás para frente, de frente para trás. Não existe lugar nenhum no mundo, dentro da doutrina espírita, que vai falar que dentro dos nossos lares nós não podemos orar ou pedir para os nossos protetores. Isso não existe. Porque os espíritos se comunicam em qualquer lugar. Quer nos nossos lares, nas ruas, nas calçadas, nas montanhas, no mar, na terra, aonde você estiver. Você pode estar dentro da cadeia, que os espíritos lá estarão se manifestando. Então, a manifestação dos espíritos, ela é generalizada. Então, quem estuda a doutrina, os espíritos aparecem em qualquer lugar. Hoje nós sentimos por telefone, hoje a pessoa passa perto de nós registramos tudo isso. Então, a doutrina dos espíritos é isso, é um conhecimento científico, é a ciência espírita, é o fluido espírita. É isso que nós somos, ciência, para melhorar a alma, melhorar o perispírito, melhorar aquilo que viemos fazer sobre a Terra, cumprir a nossa missão com galhardia, nosso dever. Médium veio aqui para ser saudável, retirar todo esse fluido ruim e negativo de dentro dele, retirar de dentro dele a inveja, o ciúme, a maldade, a perturbação, o desamor. E para fazer isso, ele precisa da sua equipe de trabalho, do seu anjo guardião, da sua avó, do seu avô, de alguém que o ama e o possa auxiliar. Seja os anjos, os arcanjos, qualquer um. A base da doutrina dos espíritos, se você pegar dissertações espíritas, quase que 80% são todos católicos. São Luís, Santo Agostinho, Vianney, Lacordaire,
todos católicos, todos. Então, aqueles grandes espíritos que trabalharam na doutrina, que foram orientadores da doutrina, eram grandes católicos, espíritos evangelizados, com nobreza de caráter, de sentimento, de amor. Então, o que nós vemos? Aqueles espíritos bons são os protetores. E a gente vê também os espíritos protetores, aqueles espíritos familiares que oravam muito, que ajudavam a família, que oravam, vibravam. Então, o que falta para nós que está equivocado na doutrina dos espíritos? A evocação dos nossos protetores. Quer que sejam familiares, amigos, é muito importante que eles estejam conosco. É muito importante. Essa é a base. Evocai os seus anjos guardiões. Evocai os vossos protetores. E fazei com que eles estejam com você. E você realize o melhor pela sua família e os seus filhos. Sem este amparo dos seus guias e protetores, nós teremos muita dificuldade para avançar, porque não será cobrado o nosso lar, não será cobrado o externo, porque a nossa missão é o lar. Quem tem filhos é lar, quem tem família é lar. Agora, diferente daqueles espíritos que vieram sem filhos e não se casaram porque vieram para cumprir uma outra missão. Mas aquele que tem filho, netinho, bisnetinha, mais um monte de gentinha piquititica, ele é responsável pelo seu lar. Sim, sim. É aí que ele vai responder. A hora que ele morrer, será feito o que fizeste com os filhos que Deus te deu. Aí é a hora. E não adianta você chegar lá e falar, eu fiquei cuidando do filho da vizinha, porque eu cuidei lá do orfanato, porque tudo bem, você podia ter ido. Mas a sua missão primeiro é o lar. Seu lar tem que estar nota 10, depois você vai para o orfanato, depois você vai fazer pizza, depois você vai fazer o que você quiser. Mas antes disso, o teu lar tem que ficar nota 10. Não pode chover dentro da tua casa fluidos negativos. Não pode entrar pelas frestas, porque você não fechou, de fluidos maléficos e ruins para prejudicar a tua família. Tem que estar com uma alta organização. Teu lar tem que estar perfeito. Não estou falando perfeito porque você tem que fazer o melhor que você puder. O máximo de perfeição. Nós não somos perfeitos. Sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Mas nós ainda não chegamos nem perto do Cristo. Ainda estamos olhando a longa distância. Mas não importa, nossa alma quer a perfeição. Então, nós temos que procurar no nosso lar aquilo que é melhor. Avaliar o nosso lar, avaliar a dificuldade, pensar numa saída, conversar com o anjo guardião, conversar com os protetores, buscar a resposta, porque, como, o que eu devo fazer, qual o melhor caminho, me orienta o meu caminho, me dê resposta para que eu com êxito a minha missão. Esse é o grande trabalho espírita. O trabalho espírita é família, é lar. A base da doutrina espírita é o lar. Então, lembre disso. Você pode pedir aos seus protetores que amparem a sua casa totalmente, sem nenhum equívoco. Você pode conversar com eles através de toda e qualquer forma mental, porque os espíritos falam conosco na mente. A gente pergunta e eles respondem. Bons ou maus, brincalhões, zombeteiros, justos e corretos, todos falam conosco. Todos, sem exceção. Cláudia Duarte, pode perguntar. Boa noite, gente. Dona Araci, eu queria fazer uma pergunta. Dentro da casa espírita, com a psicografia, eu ouvi falar assim, olha, é bom você psicografar na casa espírita, porque lá não tem interferência nem nada. Pode acontecer
na casa espírita, assim, de ocorrer interferências mesmo lá dentro? Lógico, Ah, lógico. Em qualquer lugar você terá interferência. Na sua casa, na casa espírita, na igreja, não existe um local que não tenha interferência. Porque não quer dizer que a casa espírita não vai, ela sofre e grande interferência. Isso vai depender do dirigente. Porque se o dirigente manter a casa espírita limpinha, organizadinha, sem espíritos, sem obsessores, sem com a rede de proteção, de alta proteção, porque quem vai fazer isso é o dirigente. Quem vai manter a casa espírita limpinha, bonitinha, organizadinha, luminosa? Os médios, trabalhadores da casa. Isso não se faz sozinha. Não é os espíritos que vão chegar lá e vão fazer proteção. Não. Quem vai pedir essa proteção é o dirigente. Quem vai doar o fluido para fazer a proteção na casa espírita é o dirigente. Ele e o seu grupo de trabalhadores daquela casa ou do protetor daquela casa, mas o protetor, para trabalhar, fazer a proteção do centro espírita, ele precisa do doador, que somos nós médiuns, que são as energias animais, as energias ectoplasmáticas. Nós somos doadores dessa energia, através da prece, através da doação de sentimentos, para que se faça essa proteção. Isso não quer dizer que essa proteção não seja inviolável, não, ela pode ser violada. Por quê? Porque não tem como impedir se a porta do centro espírita ela está aberta e as pessoas adentrarem, os espíritos adentrarem. Isso não tem como pôr um guardião lá e impedir, como não tem na nossa casa, como não tem em qualquer igreja, como não tem em qualquer lugar. Tudo pode ser violado pelos espíritos. Nós só não podemos violar as grandes colônias espirituais de alta envergadura. Porque não tem como um espírito obsessor ou mau ir até lá, porque ele não tem essa leveza para subir. Mas nós que estamos aqui no planeta Terra, que caminhamos no solo, os espíritos caminham conosco. Quem estudou o livro dos espíritos sabe disso. Que os espíritos interferem nas nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Agora, toda e qualquer interferência no centro espírita é para ter uma avaliação do dirigente e tomar medidas de proteção e de amparo, socorrer aqueles espíritos e tudo mais. É o mesmo do nosso lar. Nós criamos todo o sistema de proteção, mas se chegar uma pessoa maléfica, ela adentrar a nossa casa, nós a convidamos, senta na nossa sala, senta na nossa mesa, toma um cafezinho conosco, come arroz e feijão conosco, o que acontece? Viola todo o sistema, porque a pessoa entrou. Ela entrou e pode entrar com toda a sua equipe de trabalho, porque ela entrou. Então, ela vem com aquele fluido. Então, o médium familiar, quando aquela pessoa sai, ele tem que tirar aquele fluido, limpar aquele fluido da mesa, do sofá, da sala, até da frente, até do portão, até da calçada, até da rua. E higienizar a sua casa, porque sua casa volte ao padrão original. Quando nós temos uma casa espírita de alta envergadura, de um trabalho bom, que passa a ser notado pelos espíritos inimigos, quer da doutrina, quer do grupo de trabalho, vai haver ataque. Vai haver ataque, sim. Por quê? Os espíritos adversários do bem, adversários da bondade, adversários da casa espírita, eles vão atacar. Então, todo dirigente tem que estar pronto, preparado para este ataque, preparado para ensinar os médios que nós seremos atacados sempre, sempre. À medida em que vocês forem estudando, à medida em que vocês forem melhorando a vossa mediunidade, vocês vão entender isso comigo perfeitamente. E quando a gente é noviço,
noviço da mediunidade, a gente não percebe esses ataques. Nós ficamos nervosos, nós ficamos bravos, mordemos o rabo do gato, joga as coisas em todo lugar, dá chilique, estou nervosa, estou com faniquito. Tudo bem, acha que é normal. Daí, passado um tempo de estudo, nós começamos a nos harmonizar e equilibrar nós. E acabamos equilibrando as crianças, a casa, o lar, a manutenção do lar, para deixar de ficar nervoso, irritado, bravo. E nós vamos acalmando o nosso lar. Quando o nosso lar sai desse contexto, que aí entra aquilo que a Francilene falou, nós sentimos tontura, mal-estar, dor de estômago, dói as pernas, dói a cabeça, nós sabemos que fomos invadidos. Então, essa invasão será sempre. Então, se nós estamos num centro espírita, adentramos bem ao centro espírita, e no meio do caminho, eu sinto aquela tontura, eu sinto dor de cabeça, eu sinto mal-estar, eu já estou com fluido ruim, e já estou precisando entrar num sistema de defesa e a retirada desse fluido dos espíritos. Por essa razão, nós temos necessidade de estudar. Necessidade de aprender isso. Porque, de ordem geral, as pessoas não querem falar isso, quer fazer uma florzinha. E não existe florzinha. Quem planta as flores somos nós, jardineiros. E para que o jardim dê flores, nós temos que estar atento a ele. Precisamos regar, cuidar, proteger, amparar, quer no inverno, no verão. Nós estamos contando. O centro espírita é isso. Se quiser que ele produza, nós temos que estar com os olhos abertos para a nossa plantação, para aquilo que estamos realizando. Não sei se me fiz entender. Sim, não, sim. E, assim, eu ainda perguntei isso porque, assim, eu tenho visto muito nas comunicações, assim, relacionada à doutrina mesmo, sabe? Que, assim, parece que é para abalar mesmo. E, assim, o médium está tendo que realmente estudar bastante e se informar porque é para abalar, parece que é para desistir mesmo. Isso é muito comum. Isso é muito mais comum, Cláudia, do que você está pensando. Certo. Mas esse é um equívoco nosso dirigente. Porque os dirigentes têm que falar desse mundo espiritual. A escala espírita, ação na casa espírita, ação. Kardec recebeu isso, essa influência desses espíritos, só que ele orava muito, ele tinha grande conhecimento. Kardec tinha conhecimento desde os 18 anos. Quando ele deu aula lá em Pestalozzi, falou para ele que ele tinha que chamar o mestre dele. Quem era o mestre de Kardec? Com certeza um anjo guardião ou um grande espírito, que ele auxiliava desde os 18 anos, quando ele ficou lá para substituir Pestalozzi, dando aula. Então, naquele tempo, Kardec já evocava os seus protetores. Imagina com 57 anos, que ele foi, então, entender tudo isso em maior quantidade. Mas já tinha conhecimento disso. E nós, espíritas, somos atrasados nesse conhecimento. Extremamente atrasados. Eu não me envergonho disso, não. Nós somos atrasados. Então, nós temos que começar a estudar para proteger a nossa casa, proteger o nosso lar, proteger os centros espíritas. Mas esse ataque está nas igrejas de todas as religiões, de todos os credos. Aquilo que nós falamos, o anticristo, são toda essa multidão de espíritos que não querem o bem da terra. Não é uma personalidade. São multidões e multidões dos inimigos do cristianismo que já estavam lá desde o começo do Cristo e continuaram trabalhando e estão até hoje. Quando nós, espíritas, ainda temos a coragem de dizer que o espiritismo é a continuidade do cristianismo. Então, se o cristianismo foi atacado 2000 anos, viraram o Cristo de cabeça para baixo, por que é que não vão nos atacar nós, espírita cristão? Então, isso que nós temos que começar a entender.
proteger a nossa casa, proteger o nosso lar e os futuros dirigentes. Estudem, preparem para ensinar os médios a fazerem a sua própria proteção e o seu próprio amparo. Isso é fundamental. O médium estruturado para as suas realizações. Certo? Muito bem. Então, nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu vou falar para vocês, o médium, ele tem que ter, você tem que pegar o seu caderninho e montar o seu esquema de trabalho. Eu tenho meu esquema de trabalho na minha mente. A hora que eu começo a orar, eu sei tudo onde que eu tenho que ir. Eu sei tudo na minha mente como se eu tivesse gravado. Tenho toda a minha equipe de trabalho, tenho todo o meu sistema de atividade montado na minha mente. Então, eu já tenho isso na minha mente. Então, você, médium, tem que pegar um caderninho, qualquer coisa, até o papel de pão, se você quiser, você pode pegar, desde que você escreva e guarda ele. Põe lá na porta do guarda-roupa. Também não importa, uma folhinha do lado do avesso. Põe lá. Então, você tem que abrir o seu trabalho sempre em nome de Deus. Sempre. Não existe um trabalho espírita que você não vai abrir em nome de Deus. Porque Deus é o criador do universo. É o dono de tudo. Então, você tem que pedir para Ele que você possa adentrar e pegar as energias solares, energias lunares, energias cósmicas. Porque quando o nosso espírito está falando um grande fluido cósmico universal, você precisa colocar ele de miudinho, que são os fluidos das estrelas, dos sóis, do firmamento, do nosso sistema solar, de todos esses astros que nos rodeiam, das estrelas. Isso é o fluido cósmico universal. Então, você busca tudo isso e traz para você essa energia. Mas a partícula divina do Criador, não tem como você trabalhar sem a partícula do amor de Deus. Você precisa dela. Então, o médium começa rogando essa partícula divina do Criador. As energias cósmicas, que é o grande fluido cósmico universal, a energia do Cristo, por ele ser o Espírito instrutor, a energia dos protetores, de Maria, de católico, de toda a nossa equipe de trabalho, para que eles venham nos auxiliar para realizar com êxito o nosso trabalho. Então, nós temos que aprender a abrir um trabalho, ele é fundamental. Nós não podemos abrir um trabalho em nome dos nossos protetores. Poder, pode. Mas você tem que ir pedir para o dono do universo, o seu Criador, para que você possa manipular todas essas energias cósmicas em benefício seu, em benefício da sua família. Trazer a paz, a harmonia e o equilíbrio. Quando você evoca tudo isso, você tem que abrir as bacias. Mas por quê, Aracy? Você tem que abrir por quê? Porque esse fluido ambiental, você precisa queimar, você tem que ter um espaço, você tem que ter um local, você não pode, vou queimar o ódio assim, não, você tem que ter um local, como uma lata de lixo, como um lugar de reciclagem. Você tem que ter um específico, um local para você queimar o ódio, a raiva, a vingança, o desamor, a impiedade, a falsidade. Você tem que ter um local de queima, como se queima um lixo, incinera, modifica, transforma. Então, o médium tem que entender que ele tem que queimar o fluido. Depois, ele tem que socorrer os espíritos. E se os espíritos chegarem até nós com seu ódio, a sua raiva, a sua vingança, o câncer, a lepra, os vírus, as bactérias, eu vou ter que queimar, pois os vírus e as bactérias também precisam queimar. Porque são todas essas daí situações, sujeiras astrais, e eu preciso desintegrar para o espírito poder sarar.
Porque eu não tenho como levar um espírito desse para uma colônia espiritual. Antes de fazer uma limpeza, como que você vai mandar para a casa dos outros um espírito todo sujo, cheio de bactéria, sujo imundo? Você tem que limpar. Deixar ele limpinho, arrumadinho, para você mandar para uma colônia espiritual. Ninguém é obrigado a pegar os espíritos andarilhos, sujos, cancerosos e leprosos e puf, lá na casa dos outros. Isso é falta de educação. Isso é falta de respeito. Então, você, quando você levar os espíritos, você tem que levar limpinho, bonitinho, arrumadinho, entregar bonitinho lá. Ainda tem obrigação e dever de ver e lá na sua colônia para ver se está tudo certo. De noite ainda você me vai lá. Além de estudar, você vai fazer um passeio na sua colônia para ver se seus espíritos estão arrumadinhos, ok? Obrigação. Quer dizer, é esse o trabalho do médium. Então, ser dirigente é uma segunda fase, mas a casa do dirigente é a primeira casa dele. O centro espírita é a segunda casa. O aprendizado primeiro é no lar e aplica-se no centro espírita. Ok? Então, vamos lá. Vamos orar. Respira profundamente. Respira, harmoniza com você. Respira e harmoniza. Eleva a tua alma, o seu olhar no cosmos. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom. Aqui estou, Pai amado, na súplica maior, para me curar, para curar ao meu redor, para pacificar, Senhor, para trazer a luz. Peço-te, Pai amado, a partícula do seu amor, para que ela venha até a mim, para que eu possa crescer e me melhorar. Rogo-te, Pai amado, permissão para unir o grande fluido cósmico universal. Quero, Senhor, as partículas solares, quero as partículas lunares, quero as partículas de Vênus, Senhor, quero as partículas das estrelas, dos sóis, Senhor, do firmamento. Que toda essa grande energia cósmica, do grande fluido cósmico universal, possa se tornar um raio de luz, Senhor, um facho luminoso. E eu te peço, templo onipotente, se abra. Abra, Senhor, esse facho de luz até o meu lar. Peço neste momento que esse facho luminoso, Senhor, traga também os raios de Jesus, os raios, Senhor, do Cristo, de toda a vibração do cristianismo. Que venha, Senhor, todas as equipes de trabalho. Eu evoco meus protetores. Eu evoco as imensas falanges protegidas que me protegem, que me amparam. Todos aqueles que cumprem ao meu lado meus deveres, minhas obrigações, meus compromissos espirituais. Rogo-te, Senhor, caridosamente, que venha até a mim toda a equipe kardeciana, toda a equipe de Kardec, Senhor. Todos aqueles que ampararam na doutrina dos Espíritos, todos os consoladores e benfeitores espirituais, rogo que se façam presentes, todas essas equipes espirituais, de Santo Agostinho, de Vianney Lacordaire, Senhor Francisco de Assis, Joana d'Arc, Paulo de Tarso, as imensas falanges de Francisco Cândido Xavier. Peço, Senhor, que me venham me auxiliar do meu lar, para que eu possa proteger e amparar o meu lar.
E neste momento, mentalize essa luminosidade, este fluido, essa energia de todos esses espíritos. Pode chamar seus protetores, chame seus índios, chame seus caboclos, chame seus pretos velhos, seus hindus, chame seus africanos, asiáticos, chame todo o seu povo vivente na terra, todos os seus familiares e entes queridos, que aqueles que têm responsabilidade ao seu lado, que eles se façam presente. Abra neste momento a bacia das almas, a regeneração e a redenção, a lama astral. Mentalize neste momento, dentro desta aura luminosa, cada um tem seu espaço espiritual, de sua extensão, e mentalize a lama astral. A lama astral, ela retira, ela solve, ela desmancha. E neste momento, Pai amado, eu peço para puxar, para colocar dentro dessa lama astral todo esse fluido denso, todos os ódios condensados, todas as raivas, os desamores, os desafetos, as desuniões, os conflitos. Vai mentalizando a sua casa e vai puxando para a lama astral. Vai trazendo com seus protetores todo esse fluido da sua casa. Vai passando pelas salas e puxe, tire e limpe. Passe pelos quartos, passe pelas roupas, passe pela geladeira, pela comida, passe pela mesa de jantar, passe na lavanderia, passe em qualquer lugar e vai pedindo que esse fluido denso, triste, doloroso, cansado, aflitivo, vai pedindo à sua equipe de trabalho que vai limpando a sua casa e traga para as bacias para solver. Traga os espíritos também que possam estar aí, doentes, enfermos, com vírus, com bactérias, com infecções, com qualquer doença, com qualquer agressão física ou espiritual. Peça para ir retirando e indo desintegrando dentro dessa bacia, solvendo, limpando você, os vivos, os mortos, de toda essa densidade fluídica e que ela fique trabalhando. Peça neste momento e abra a redenção. Peça neste momento que traga o fluido dos raios, dos trovões, das tempestades, porque os espíritos têm medo dos raios, dos trovões, das tempestades, porque está acima da sua força. Essa força pertence a Deus e eles não podem dominar. Então, neste momento, eles sentem que existe uma força maior que os pode trazer, movimentando essa força do raio, dos trovões, das tempestades, porque eles não podem dominar essa força da natureza. Então, você pede neste momento que eles sintam que acima deles reina Deus, algo superior, e que neste momento ele pare por alguns instantes e comece a desintegrar todas as suas maldades, todos os seus erros, todas as suas falsidades, falcatruas,
vai queimando tudo que está errado, em papéis, em documentos, em armações, na violência, no descrédito, em todas essa ação dos espíritos inimigos que agem. Se eles não temem, eles temem essa tempestade maior que está acima deles. E essa força dos raios vai queimando, desagregando, retirando todas as partículas doentias, enfermas. Vai trazendo os trovões e os raios, o som. O som desagrega, o som desagrega todas essas partículas mentais. O som vai quebrando, a música vai quebrando, esse som quebra tudo isso que está parado, como uma vidraça, como um cristal. Vai quebrando todas essas paredes, vai desagregando, soltando partícula por partícula. A tempestade simbolizando a água forte que ela vai limpando, desagregando toda a sujeira, e vai pedindo que os raios, a tempestade, os trovões vão acalmando na medida da limpeza, na medida em que vão limpando, vão acalmando a sua casa, vai serenando, vai tirando a sujeira, desagregando a sujeira e acalmando, para que os espíritos que ali estão percebam que acima deles reina alguém poderoso, grandioso. Chamai os anjos guardiões de todos os espíritos, para que eles se curvam adiante do Criador, para que possam compreender e respeitar as leis divinas. Abra a regeneração. Peça neste momento que a sua equipe de trabalho traga os espíritos para o fluido regenerador. Todos esses espíritos que ali estão na sua casa doentes, cancerosos, leprosos, aidéticos, todos eles cheios de doença. Vai colocando na regeneração e vai queimando. Queime as suas doenças, queime as suas dores. Vai pondo e vai desagregando a dor, o sofrimento. Vai tirando da sua mente, vai tirando dos seus ossos, vai tirando da sua carne, vai tirando dos seus joelhos, vai retirando de todos os seus centros de força. Retire todas as toxinas, todos esses ódios acumulados, todas as raivas, todas as invejas. Vai tirando partícula por partícula do seu corpo físico. Tire do seu duplo etéreo todas as partículas doentias. Tire do seu perispírito. Adentre dentro de você e comece a tirar do seu perispírito a sua doença. Na sua mente, nos seus olhos, ouvido, garganta, no seu peito, no seu estômago, dos rins. Vai tirando esse fluido de zonzeira, de infecções, todo esse fluido que gira na sua volta, a forma pensamento que te causa esse mal-estar. Peça para queimar a forma pensamento, os vírus, as bactérias, as maldades, os erros, as imposturas,
as falsidades. Peça que tudo isso queima, que não fique pedra sobre pedra, que limpe, que esterilize, que vai dissolvendo todas essas partículas mentais, astrais, seja do que for que esteja no mundo invisível, que ela vai sendo dissolvida e esterilizada. Vá na bacia das almas, da consolação, e peça por todos os espíritos que aí estão perdidos, caídos, andarilhos, por aqueles que não fizeram mal, mas também não fizeram bem. Peça que neste momento também sejam colocados todo esse povo que se aglomera na nossa casa, que estão no nosso lar, nas nossas visitas, que se aglomera onde nós estamos, que vieram do nosso trabalho, que vieram das ruas, que vieram das calçadas, que vieram dos supermercados, que vieram onde nós estivemos, nas reuniões, todos esses fluidos conflitantes, nervosos, inertes, parados, vai pedindo a sua equipe de trabalho, que vai higienizando você, vai higienizando os espíritos. Peça neste momento as águas, peça que venha sobre seus locais de atendimento a água que regenera. Peça a água do arrependimento, a água da renúncia, a água da mudança, que os espíritos vão sentindo as vibrações amorosas, que vão se transmutando, se modificando, elaborando em todo o perispírito, no duplo etéreo, no corpo físico, que vão, neste momento, recebendo todo o amparo, todo o amparo. E vai se fazendo a transmutação de todo o fluido. E neste momento nós vamos pedir, Pai amado, Pai querido, peço permissão para remover os espíritos que já estão aptos, que podem serem levados para as nossas colônias espirituais. E neste momento eu rogo a minha equipe de trabalho. Peço neste momento a Poseidon, que adentre com toda a sua equipe de trabalho e comece, Senhor, a recolher todos os espíritos para as colônias, hospitais, prontos socorros e educandários. Rogo neste momento, Senhor, ao capitão do 7º mares, para que neste momento passe por todas as águas, por todos os mares, rios, e recolha. Recolha, Senhor, os espíritos, todos aqueles que estão prontos, todos aqueles que já registraram a energia do Criador, um desejo ardente de se melhorarem e de se corrigirem. Que neste momento sejam levados para as colônias, Senhor, para se recuperarem, se refazerem para novas reencarnações. Rogo carinhosamente a mãe menininha do Grandoá, para que neste momento ela recolha o seu povo, Senhor. Recolha os seus médios, recolha os seus trabalhadores, recolha os caídos, combalidos, aflitivos, os perdidos. Que ela recolha, Senhor, o seu povo para as colônias espirituais, para os parques de evangelização, para os prontos socorros e os educandários. Rogo carinhosamente a Pai de Aruanda, para que neste momento recolha todo o seu povo,
todos os trabalhadores, Senhor, de Umbanda. Recolha todos eles, todos os médiuns caídos, falidos, perdidos, angustiados, Senhor. Todos aqueles que neste momento o ouçam, o acordar e o despertar para as responsabilidades, Senhor, da alma. Que neste momento as imensas falanges de Pai João de Aruanda e tantos outros leve todos os espíritos para as colônias, hospitais, prontos socorros e educandários. Peço carinhosamente neste momento, por todas as religiões, por onde vivi, por onde passei, pela católica, crente, por todos eles, Senhor, pelos ocultistas, pelos budistas, por onde eu vivi. Que neste momento, Senhor, nossas equipes de trabalho vão passando e vão recolhendo todos os espíritos vinculados a nós, espíritos de outras religiões, de outros credos, e que vêm até nós, vinculados, Senhor, à nossa família, que sejam levados para as colônias espirituais específicas do seu credo. Rogo pelos católicos, crentes, evangélicos, místicos, esotéricos, Senhor, que todos neste momento comecem a serem socorridos pelas nossas equipes de trabalho, para que possam, Senhor, despertar e acordar para seus compromissos futuros religiosos, Senhor. Que recaia a luz sobre eles, a esperança e a fé. Rogo carinhosamente por toda a equipe kardeciana, Senhor, que neste momento adentre toda a equipe de Kardec, adentre toda a equipe de Bezerra e Eurípides, Santo Agostinho, Vianney Lacordari, Francisco de Assis, Joana d'Arc, do Chico, Senhor, Paulo de Tarso, e todas essas nossas equipes de trabalho comecem, Senhor, a recolher todos os espíritas ao nosso redor, todos os médios, todos os caídos, todos os combalidos, os aflitivos, todos os nossos parentes médios desencarnados, que comecem a serem recolhidos por esta equipe de trabalho, para levá-los às escolas, aos hospitais, aos prontos-socorros educandários. Que as equipes espirituais, Senhor, todas as equipes trabalhadoras do cristianismo, venham, Senhor, em nosso socorro e auxilia, Senhor, todos os espíritas. Auxilia os médiuns, auxilia os cristãos. Acorde para o trabalho redentor. Acorde para os compromissos futuros da alma, Senhor. Dá-lhes a luz necessária, Senhor. Que toda a nossa equipe de trabalho socorra, Senhor, todos eles. Que sejam levados às nossas colônias espirituais, para que encontrem a luz necessária para a restauração do espírito. E peço neste momento para encerrar, Senhor, meu trabalho socorrista. Vamos à nossa casa. Busque energias vitais. Busque energia solar. Busque o ectoplasma. Busque as energias vitalizadoras. Respire. Busque energias vitais. Todo médium, a hora que se cansa,
Ele tem que buscar energias. Busque as energias cósmicas. Busque as energias dos espíritos superiores. Busque as energias vitalizadoras. As energias animais do ectoplasma. Se recompõe. Respira e te recompõe. Respira e recompõe. E neste momento eu rogo a Deus esse facho de luz que recaia sobre a minha casa, o amor de Deus, o amor de Jesus, de Maria Santíssima, e vai preencher a minha casa de paz. Mentalize a sua casa cheia de paz. Coloque harmonia na sua casa. Alegria. Esperança. Doçura. Ternura. Coloque no quarto das crianças fluido doce. Ponha na sala de estudo, no seu quarto, na sua cama. Coloque um fluido doce, calmante e relaxante, pacificador. Coloque um fluido pacificador. Põe o fluido de progresso, fluido de prosperidade. Flua a prosperidade, o crescimento, o aprimoramento, as virtudes. Abençoa a sua casa. Abençoa o seu lar. Peça aos seus protetores que façam uma rede de proteção. Uma cúpula no teu lar. Para proteger o teu lar. Peça a todos os seus protetores que velem na sua casa. Nas portas, na frente, nos muros. Peça no seu trabalho o espírito que te ajuda. Quer na cozinha, quer na limpeza, quer para lavar, para passar. Quer para você fazer bolo, quer para você fazer uma pintura. Quer para você fazer uma faxina. Quer para você fazer um estudo, uma pesquisa. Rogue essas proteção que vem até você. Que você tenha êxito no cumprimento da sua tarefa. Que os bons espíritos te auxiliem, te amparem. Agradeça ao teu anjo guardião. Agradeça a Deus. A toda a tua equipe de trabalho. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado por eu estar aqui agora na Terra, Senhor. Obrigado pela grande oportunidade, Senhor. Pela minha mediunidade, pela minha família. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a minha estadia com êxito. Muito obrigado, Senhor.